Não deixe o importante tornar-se urgente. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Fica ligado. Simon disse. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Simon disse está na área. Voltei agora com os vídeos. Uma cara nova aí no cenário para deixar mais belo o conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. Mas vamos começar a falar, né? A diferença de importante e urgente. Imagina essa história comigo. Você tem um compromisso. Você se organizou, deixou tudo direitinho, ficou pronto no horário para sair para esse compromisso. Na hora que você está saindo ali, você se lembra que você não tinha dado comida para o seu cachorro ou para o seu animal de estimação, né? O pet. E para piorar, quando você vai lá olhar, buscar na despensa a comida do seu animal, seu animalzinho ali, você descobre que o quê? Acabou. Aí você sai, vai comprar essa comida porque você vai ficar um tempo considerável fora e você não pode deixar o animal sem se alimentar. Aí você vai correndo, já começa a ficar ansioso porque você não vai sair no horário que você tinha programado, vai lá no mercado mais próximo ali, compra, volta correndo, dá comida pro seu animal, e já sai, e aí aquela tranquilidade que você estava, né, ela já começa a se transformar numa ansiedade, num nervosismo, numa preocupação, porque você já não está mais com um prazo como você imaginava. E aí você vai para o seu compromisso, e aquela parte que ele era um compromisso importante, ele se torna o quê? Urgente. Essa história que eu tô contando pra vocês, se você parar pra pensar, muitas pessoas vivem essa vida. Se você vive uma vida nessa situação, e você vive ela de uma forma recorrente, com frequência, você acaba vivendo dessa forma, você não sabe a diferença entre importante e urgente. Quantas vezes você já deixou algo que era importante de ser realizado, não realizou, e aí ele se tornou urgente? É isso que acontece com as pessoas. Algumas, elas vão empurrando com a barriga, vão protelando, acabam até esquecendo muitas vezes de fazer a devida tarefa que elas tinham, né? A tarefa, a atividade, o compromisso ali. E aí, consequentemente, aquilo se torna urgente. Muitas pessoas têm esse hábito de deixar as coisas para depois, empurra com a barriga. Não, isso aqui eu consigo. É importante, mas eu consigo fazer num tempo menor, e vai empurrando. Às vezes elas acabam até esquecendo de fazer isso. E aí, consequentemente, isso acaba se tornando urgente. O ponto é, coisas importantes, elas não causam dores, elas não causam incômodo, não causam preocupação. Essa situação, ela só muda de cenário quando ela se torna urgente. Porque aí a pessoa que estava ali dentro do cenário importante, digamos dentro do prazo, equilibrado, e é somente quando essa urgência entra que aí vem o desconforto, vem o incômodo, vem aquela dor que você fica agoniada de meu Deus, como é que eu vou resolver isso agora? O tempo tá curto, nossa, eu esqueci, era para ontem, e agora já passou, o que eu vou fazer? Quando essas situações vão se tornando urgentes, é aí que vai gerando aquela dorzinha na pessoa, a preocupação, o incômodo, tudo porque, de uma certa forma, foi negligenciado essa atividade, esse compromisso. Então você percebe a diferença, daí você já consegue ter uma noção da diferença do importante para o urgente. O importante, ele não deveria causar uma imensa preocupação, um imenso desconforto, uma imensa dor em você. O importante, ele tem que ser uma situação que está sob controle. O urgente já saiu do seu controle. Por isso ele causa esse desconforto. Então pensa que o importante negligenciado, ele vai se tornar o quê? Urgente. É isso que vai acontecer. Quem nunca esteve tão ocupado dirigindo seu carro,
que esqueceu de abastecer ele? Não era importante você abastecer o carro? Só que você não abasteceu. Por quê? Porque provavelmente você já estava numa urgência. E aí, como você não abasteceu, que era importante, aquilo se tornou urgente. E você, tem pessoas ainda que são piores, né? Elas têm aquele hábito, não, olha lá no ponteiro, não, ainda dá. Aí começa a ver que o ponteiro tá ficando mais apertado, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Começa a rezar, até quem não acredita em Deus, reza, pede pelo amor de Deus para dar tempo de chegar no lugar, para chegar no posto, né? Na verdade, no posto de gasolina, e aí não consegue. Uma atividade que era importante, não foi feita, foi negligenciada, se tornou urgente. Já que estamos falando de coisa importante, eu vou falar algo importante agora. Deixa o seu like para nós, para dar aquela fortalecida no canal. Se você não é inscrito, verifica a sua inscrição, ativa o sininho, toda vez que chegar um vídeo novo, você será notificado e assim você pode acompanhar mais. E se faz sentido o conteúdo, compartilha com alguém que você gosta, que o objetivo é esse, é levar informações que possam ajudar no dia a dia as outras pessoas. E, obviamente, você que está vendo esse vídeo. Então, continuemos. Então, cuide do que é importante para que ele não se torne urgente. Tem uma frase do Tony Robbins que ele fala que é muito interessante, que é: antecipação é poder, reação é fraqueza. Faz muito sentido isso. Tudo que você antevém, que você consegue antecipar, né, cuidar para que sejam evitados situações mais graves, né, sobre o compromisso, atividade, tarefa que você tem, ele te dá poder de você tomar decisões que evitem um constrangimento, um aborrecimento, uma briga, uma discussão. Antecipação te dá poder sobre as coisas. Quando você está reagindo a algo, significa que você perdeu o controle. Você quer reagir agora, já que você perdeu o controle, você quer reagir sobre aquilo para recuperar aquele controle, mas você não tem. E não é assim que se resolve as coisas. E a reação é uma prova disso. Quanto mais reativos nós somos, parece que mais fracos nós nos tornamos, porque mostra inabilidade, incapacidade de resolver as situações. Eu já passei por muitas situações desse tipo. E faz muito sentido, porque você fica tão envergonhado, tão sem graça daquele momento, que você quer reagir, você quer se defender, mas acaba virando uma fraqueza, porque você falhou. Claro que todo mundo está sujeito a falha, mas quando ela começa a se tornar muito recorrente, é sinal de que você tem, sim, responsabilidade sobre isso. Então é a importância de entender o que você está antecipando e o que você está reagindo. O que é importante e o que é urgente. Eles se unem e faz muito sentido isso. Pensa bastante nessas 4 palavras. Antecipação, reação. Importante, urgente. A ideia aqui, nesse vídeo, é o quê? É que você consiga concentrar 80% da sua energia no que é importante e 20% no que é urgente. É primordial que você pare de apagar incêndios. Urgência lembra tudo isso, apagar incêndio, sempre estar correndo, estressado, nervoso, nervosa. Então é primordial que você consiga parar com de ficar apagando incêndio e montar uma estrutura que não gere ou que evite possíveis incêndios. Antecipação, hein? Quanto mais você ficar focado na urgência, mais incêndio você vai ficar apagando. Não tem jeito. Faz sentido isso? Quanto mais urgente, quanto mais tempo, energia você dedicar na urgência, é sinal que você está apagando um incêndio. Você não saiu disso. Ou seja, quanto mais você focar na prevenção, menos incêndio vai ter. É você criar previsibilidade, se antecipar. Eu sei que às vezes esse vídeo pode ficar um pouco redundante, mas é para marcar mesmo. Porque às vezes falta isso na mente de vocês, essa marcação, de entender que vocês têm que se antecipar às situações.
Aí você vai falar assim, nossa, Simon, mas beleza, fácil demais isso, né? Como é que eu resolvo? Se você não tem isso enraizado dentro de você, você precisa começar a pensar em criar metas, objetivos, organizar essas metas e objetivos, transformando elas em atividades, pegando essas atividades e listando elas. Pega aí um final de semana, lista o que é importante, as atividades que você tem para realizar na sua semana, coloca isso numa agenda e põe para executar. É assim que você começa a construir uma antecipação, previsibilidade. É você criar esse mecanismo que blinde você para que você evite urgências. Pensa aqui, você montando essas listas de atividades, né, se organizando um dia na semana, monta lá a sua lista de atividades e distribui na sua agenda ao longo da semana com data e horário para você resolver essas atividades. Você está pegando e se concentrando no quê? Em 80% do que é importante e deixando os 20% para urgente. Existe o imprevisto, claro, mas é justamente por isso. Você foca nos 80% e se 20% surgirem, fica até mais fácil para você manobrar a situação, para você conseguir mitigar aquilo, deixar, sabe, mais leve, mais suave. Pensa comigo nessa analogia, é muito importante você ter um prédio com bons bombeiros, né? Numa eventualidade que ocorra um incêndio, você tenha bons profissionais ali para que possam diminuir, né? Mitigar o problema. Mas é muito mais importante ainda você ter o quê? Bons eletricistas que cuidem dessa parte elétrica para que não tenha aí uma fagulha que cause um incêndio, criando esse tipo de problema. É o quê? Você se antecipar à situação. Esse é o ponto de você ter poder que a antecipação traz para você. Diferente de reação. Quando você está ali apagando o incêndio, você está reagindo ao fogo. O fogo está lá se alastrando e você quer apagar ele. É completamente diferente isso. Então, trazendo isso para sua vida, para as áreas da sua vida, pega aí áreas importantes para você, que você acredita que precisam ser cuidadas, e veja o que você pode transformar em atividades que você concentre 80% da sua energia no que é e transforma isso em situações importantes e 20% para urgente. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que você pode pensar. Por exemplo, o que eu posso fazer? Você tem uma empresa, tem uma empresa e você não quer perder clientes, você quer manter e trazer mais clientes. O que você precisa fazer para manter os seus clientes? Quais são as estratégias? O que você tem que fazer com a sua equipe de trabalho para que eles se tornem profissionais melhores? Você precisa capacitá-los, você tem que trazer novas tecnologias. É isso. É você fazer esse estudo e colocá-los em prática. Traz para sua vida pessoal o que você tem que fazer para manter a sua relação no seu casamento boa. Quais são as coisas importantes que você tem que fazer ali para manter essa boa relação? Antecipação. É o poder que você tem na sua mão. Se organize. Veja as coisas que você precisa priorizar para que você possa organizar as suas finanças. É essa mentalidade que você tem que ter. Para que você consiga, de fato, entender o que é importante e como esse importante não se torne urgente. E aí você só consegue fazer isso como? Mapeando, olhando. Pega um papel, eu sempre insisto, pega um papel e escreve ali quais áreas da sua vida que você está com problema. O que está faltando? E já vai olhando para a situação urgente. Por que elas estão urgentes? O que eu estou deixando de fazer que elas estão se tornando urgentes? O que eu deixo de fazer? O que eu estou negligenciando? Começa a entender isso para que você possa mitigar essas situações urgentes e criar as estratégias para a construção do que é importante na sua vida e nas áreas que você bem achar que deve cuidar.
É só fazendo esse mapeamento, essa organização é que você consegue ter esse poder de fato na mão de vocês. Sem isso, você vai viver, você vai ser um grande bombeiro. E olha o risco dessa situação. Dependendo do incêndio, infelizmente, porque o bombeiro é uma profissão linda, maravilhosa. É aquela profissão que ele entrega a vida no lugar do outro se for necessário. E você tem que pensar que muitas vezes na sua área, dentro de algumas áreas da sua vida, às vezes você está ali apagando incêndio, mas pode ser que em algum momento alguma dessas áreas ela morra. Ela cause algum problema mais sério que você não possa mais reverter. Porque você só ficou reagindo àquele fogo. Você não se antecipou cuidando da parte elétrica. Vocês têm que pensar nesse tipo de coisa. Em saber antecipar, cuidar, ter zelo sobre aquilo, para que você possa ter previsibilidade sobre essas situações. Pode ter certeza disso que eu tô falando. Se você começar a partir de hoje, não tem mais desculpa. Você sabe qual é a diferença de importante e de urgente. Então agora vocês já sabem como evitar esse tipo de problema na vida de vocês. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou colocar outros 2 vídeos que têm muita ligação com esse assunto e que vão ajudar muito para que vocês possam resolver essas situações. Pode ter certeza. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar as minhas redes sociais, meu Instagram, para que vocês possam ter uma proximidade comigo, que a gente possa fazer algumas trocas ali, vocês mandarem mensagem para mim, que eu possa responder, para que eu possa, ajudar a tirar alguma dúvida que às vezes não ficou clara nesse vídeo, tá bom? Então eu conto com vocês. Chegamos ao final, agradeço muito. Inclusive, Simon diz, reflita sobre a aula de hoje. Beleza? Um beijo no coração e agora eu fui!